Quem sou eu pra que o grande você nasce? Programa Mães Amorosas. Programa de responsabilidade do Ministério de Mulheres Evangélicas de Caetité. Queridas irmãs em Cristo, está iniciando o programa Mães Amorosas, o Ministério de Mulheres da Igreja em Caetité. Este programa é feito com muito amor e carinho, especialmente para você. Queridas ouvintes, amadas irmãs, 23 de junho, graças ao Senhor, mais uma vez estamos aqui para desfrutar da palavra e iniciando o programa com provérbios, palavras de sabedoria, para aprender um pouco mais sobre os provérbios. O provérbio de hoje nos ensina o seguinte: o perverso aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Provérbio 17:23. E o título diz assim: suborno. Temos presenciado quase que diariamente as revelações que têm abalado a nossa sociedade, de que os homens públicos vêm aceitando sistematicamente suborno, secretamente pervertendo os caminhos da justiça. De fato, o mundo inteiro jaz no maligno. 1 João 5,19. Porém, antes de apontar o dedo acusador em outros, precisamos saber que a natureza corrupta está no homem pecador. Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3,10. Não é fácil encontrarmos alguém que nunca subornou um guarda de trânsito ou alguma autoridade, ou que nunca levou vantagem sobre os outros, furando filas, por exemplo. A lei de Deus para com os juízes diz expressamente para não aceitarem suborno, pois este cega até o perspicaz e perverte as palavras dos justos. Êxodo 23:8. Na tentação sofrida por Jesus, Satanás ofereceu todos os reinos do mundo e a glória deles. Em troca, Jesus teria de se prostrar e adorá-lo. Mas Jesus não aceitou o suborno. Mateus 4:8-11. Moisés também não aceitou os prazeres transitórios do pecado. Antes, preferiu ser maltratado junto com o povo de Deus. Hebreus 11:25. Algumas celebridades podem ter vendido a alma ao diabo em troca do sucesso e dinheiro. Paulo alertou a Tito que alguns se tornaram escravos de toda sorte de paixões e prazeres que Satanás lhe oferecia. Tito 3:3. Todavia, sabemos que somos de Deus. Podemos ser perfeitos como perfeito é nosso Pai Celeste, pois o nosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não faz acepção de pessoas nem aceita suborno. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17. Até amanhã com mais provérbios. Se assim o Senhor nos permitir, estaremos de volta no mesmo horário. Alimento diário. Série Vida e Edificação. Autoria: Pedro Dong. Leitura: Aline Alves de Moura. Levantar antes de qualquer outra coisa, faça uma respiração da vida, invocando profundamente o nome do Senhor Jesus, invocando profundamente. Vamos para mais uma leitura do nosso alimento diário. A nossa leitura bíblica vai estar em João 14:10. Ler com oração. Novamente se retirou para além do Jordão
para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele, e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E muitos ali creram nele. João 10, 40 ao 42. Jesus procura suas ovelhas. Os judeus não conseguiam admitir que Jesus e Deus eram um. Sim, quem falava com eles era Jesus, mas o próprio Pai também falava por meio dele. Assim, percebemos como, na verdade, era grande a ofensa e a blasfêmia dessa atitude dos judeus para com Jesus. Podemos confirmar isso na porção final do capítulo 10 do Evangelho de João. Se não faço as obras de meu Pai, não me acrediteis, mas se faço, não me credes. Crede nas obras para que possais saber e compreender que o Pai está em mim e eu estou no Pai. E ao falar com Felipe, Jesus também disse: Felipe, há quanto tempo estou convosco e não me tens conhecido? Quem me vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Capítulo 14, versículo 9 ao 10. Prosseguindo na leitura do capítulo 10 de João, nesse ponto procuravam outra vez prendê-lo, mas ele se livrou das suas mãos. Novamente se retirou para além do Jordão, para o lugar onde João batizava no princípio, e ali permaneceu. E iam muitos ter com ele e diziam: realmente, João não fez nenhum sinal, porém, tudo quanto disse a respeito deste era verdade. E ali creram nele. Versículos do 39 ao 42. Essa região, além do Jordão, é um lugar chamado Betânia, mas não é aquela próxima de Jerusalém. É outra que ficava do lado leste do rio Jordão, próxima de onde João Batista batizava. Portanto, Jesus se retirou do templo para o outro lado do Jordão. O significado espiritual dessa atitude é muito forte. Ao deixar o templo, retirando-se para além do Jordão, Jesus estava de fato rompendo com os judeus e seus líderes. Ele havia feito de tudo. Falou no meio deles, humilhou-se, repetiu, insistiu, mas eles permaneceram em sua cegueira. Eram guiados pelo Deus deste mundo, que cegara os olhos deles, para não aceitarem Jesus Cristo. Jesus, então, foi procurar aqueles que estavam dispostos a recebê-lo. A partir desse momento, ele passou a procurar ovelhas que o recebessem. E é por esse motivo que nos capítulos 11 e 12 do Evangelho de João, notamos que Jesus não discutiu mais com os judeus. Ele permaneceu no ambiente de uma família que o amava, entre pessoas que tinham apreço por suas palavras. Após a rejeição dos líderes judeus, Jesus mudou de rumo e foi buscar suas ovelhas. Meu desejo é que você e eu sejamos esses que o Pai leva para receber o cuidado de seu filho. Esses são as ovelhas que ouvem a sua voz e o seguem, porque conhecem seu pastor. Sigamos o pastor até o final de nossa vida para entronizá-lo rei. Nós hoje trabalhamos para que seu governo aumente e para que seu reinado seja estabelecido e não tenha mais fim. Jesus é o nosso rei desde agora e para sempre. Escreva a frase que mais tocou seu coração, destaque os pontos-chave dessa frase e ore de acordo com o conteúdo destacado. A minha frase é que Jesus é Rei desde agora e para sempre. Amanhã nós voltaremos com mais uma leitura do nosso alimento diário às 6 horas da manhã. Jesus é nosso Senhor.
queridos ouvintes, queremos agradecer a você, nossa amiga, nossa companheira de todos os dias, que está ligadinha no programa Mais Amorosas e desfrutando da nossa leitura bíblica. Estamos iniciando mais uma leitura bíblica e contamos com a sua companhia, com o teu carinho e audiência. Deus abençoe você nessa semana que se inicia hoje, né? Jesus ressuscitou, venceu a morte para nos salvar. Deu para nós uma oportunidade que nós havíamos perdido lá no Jardim do Éden. Receber a vida eterna. Aleluia! Só Jesus podia dar isso para a gente, né? Então, Ele veio e morreu por nós. Pagou o preço de sangue, né? Para gerar a igreja, a qual somos nós. Hoje é tão simples receber o Senhor, né? Essa semana nós falamos sobre Romanos 10:13. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, se torna um filho de Deus e entra no reino de Deus, né? Onde Deus governa. Isso aí. Então, éramos inimigos e nos tornamos filhos de Deus, porque Jesus pagou esse alto preço aí, né? Deu a sua vida em favor de nós. Por isso, nós comemoramos a sua morte e ressurreição, todo o primeiro dia da semana. O sangue precioso de Cristo também nos limpa de todo pecado e assim nós podemos começar tudo de novo. Aleluia! Hoje comemos da árvore da vida e desfrutamos da presença do Senhor. Maravilhoso! Aleluia! Senhor, muito obrigada porque somos o teu corpo. As coisas antigas já passaram e hoje somos a nova criação de Deus. Senhor Jesus, somos a sua igreja gloriosa. Que o Senhor possa abençoar cada um dos nossos ouvintes, cada irmã que está desfrutando do Senhor junto conosco, que todos nós possamos crescer juntas e amadurecermos e reinarmos com Cristo. O Senhor possa estar encabeçando as nossas vidas e possa ser o cabeça sobre todas as coisas. Amém. Vamos abrir nossa Bíblia em 2 Reis, capítulo 4, versículo 18, até o capítulo 5, versículo 27. Ontem nós vimos que uma mulher que havia ajudado o profeta Eliseu e o seu servo Geazi, hospedando e cuidando dele, recebeu uma bênção muito grande do profeta Eliseu. Ele a abençoou e disse que ela teria um filho. E a mulher engravidou conforme Eliseu tinha dito. Vamos continuar então a história. Versículo 18. O menino cresceu e certo dia foi encontrar-se com seu pai que estava no campo com os ceifeiros. De repente ele disse a seu pai: "Ai, minha cabeça, minha cabeça!" Então o pai disse a um dos servos: "Leve-o para a mãe." Ele o tomou e o levou para a mãe. O menino ficou sentado no colo dela até o meio-dia e então morreu. Ela subiu e deitou sobre a cama do homem de Deus, fechou a porta e saiu. Chamou o marido e lhe disse: "Mande-me um dos servos e uma das jumentas. Preciso ir depressa falar com o homem de Deus e voltar." O marido perguntou: "Por que você quer falar com ele hoje? Não é dia de festa, de lua nova, nem sábado." Ela respondeu: "Não faz mal." Então ela mandou preparar a jumenta e disse ao servo: "Pegue as rédeas e vamos. Não diminua a marcha, a não ser quando eu disser." E assim ela partiu e foi falar com o homem de Deus no Monte Carmelo. Ao vê-la de longe, o homem de Deus disse a Geazi, seu servo: "Veja, é a sunamita. Corra ao seu encontro e pergunte a ela: vai tudo bem com você, com o seu marido, com o menino?" Ela respondeu: "Vai tudo bem." Quando ela chegou ao homem de Deus no monte, agarrou-se aos pés dele. Geazi se aproximou para arrancá-la, mas o homem de Deus lhe disse: "Deixe-a, porque a sua alma está em amargura, e o Senhor escondeu isso de mim. Não
me revelou nada a respeito. Então a mulher disse: por acaso eu pedi a meu senhor algum filho? Eu não lhe disse que não me enganasse? Então o profeta disse a Geazi: cinja os lombos, pegue o meu bordão e vá. Se encontrar alguém, não o cumprimente. E se alguém cumprimentar você, não responda. Põe o meu bordão sobre o rosto do menino. Porém a mãe do menino disse: tão certo como vive o Senhor e como você vive, não o deixarei. Então Eliseu se levantou e foi com ela. Geazi foi adiante deles e pôs o bordão sobre o rosto do menino. Porém não houve nele voz nem sinal de vida. Então voltou para encontrar-se com Eliseu e lhe disse: o menino não acordou. Quando o profeta chegou à casa, eis que o menino estava morto sobre a cama. Então ele entrou, fechou a porta e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino e, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele e as suas mãos sobre as mãos dele, se estendeu sobre ele e o corpo do menino aqueceu. Eliseu se levantou, andou no quarto de um lado para o outro, tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. Este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. Ele a chamou. Quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. A morte que havia na panela é tirada. Versículo 38. Eliseu voltou para Gilgal. Havia fome naquela terra. Quando os discípulos dos profetas estavam sentados diante dele, Eliseu disse ao seu servo: põe a panela grande no fogo e faça um cozido para os discípulos dos profetas. Então um deles saiu para o campo a fim de apanhar ervas. Ele achou uma trepadeira silvestre e, colhendo os frutos, encheu a sua capa com eles. Voltou para casa, cortou os frutos em pedaços e os pôs na panela, mesmo sem saber o que eram. Depois deram de comer aos homens. Enquanto comiam do cozido, gritaram: morte na panela, ó homem de Deus! E não puderam comer. Mas Eliseu disse: tragam farinha. Ele a colocou na panela e disse: sirva as pessoas para que comam. E já não havia mal nenhum na panela. 20 pães satisfazem 100 homens. Um homem veio de Baal Salisa e trouxe ao homem de Deus pães das primícias, 20 pães de cevada e espigas verdes numa sacola. Eliseu disse: dê às pessoas para que comam. Porém o seu servo lhe disse: como vou pôr isto diante de 100 homens? Eliseu tornou a dizer: dê às pessoas para que comam, porque assim diz o Senhor: comerão e ainda vai sobrar. Então o servo pôs a comida diante deles, comeram e ainda sobrou, conforme a palavra do Senhor. Naamã é curado de lepra. Capítulo 5, versículo 1. Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do Senhor e de muito conceito, porque, por meio dele, o Senhor tinha dado a vitória à Síria. Ele era herói de guerra, porém sofria de lepra. Tropas saíram da Síria e da terra de Israel levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Um dia a menina disse à sua senhora: quem dera o meu senhor estivesse na presença do profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Então Naamã foi contar isso ao seu senhor, dizendo: assim, assim, falou a jovem que é da terra de Israel. O rei da Síria respondeu: vá, eu enviarei uma carta ao rei de Israel. Então Naamã partiu e levou consigo 340 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupa. Levou também ao rei de Israel a carta que dizia: tão logo esta carta chegar a você, saiba que eu lhe enviei Naamã, meu servo, para que você o cure da sua lepra.
Quando o rei de Israel acabou de ler a carta, rasgou as suas roupas em sinal de medo e disse: Por acaso sou Deus, com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo da sua lepra? Como vocês podem notar e ver, ele está procurando um pretexto contra mim. Mas, quando Eliseu, homem de Deus, ouviu que o rei de Israel havia rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: Por que o Senhor rasgou as suas roupas? Deixe-o vir a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com os seus cavalos e os seus carros e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo: Vá e lave-se 7 vezes no Jordão, e a sua carne será restaurada e você ficará limpo. Mas Naamã ficou indignado e se foi dizendo: Eu pensava que ele certamente sairia para falar comigo, ficaria em pé, invocaria o nome do Senhor seu Deus, passaria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Por acaso não são Abana e Farfar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Será que eu não poderia me lavar neles e ficar limpo? Deu meia volta e foi embora, muito irritado. Então os seus oficiais se aproximaram e lhe disseram: Meu pai, se o profeta tivesse dito alguma coisa difícil, por acaso o Senhor não faria? Muito mais agora que ele apenas disse: Lave-se e você ficará limpo. Então Naamã desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus. E a sua pele se tornou como a pele de uma criança, e ficou limpo. Depois ele voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva. Veio, pôs-se diante dele e disse: Eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente desse seu servo. Porém, ele respondeu: Tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, eu não aceitarei nada. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse: Se você não quer, então peço que seja permitido a esse seu servo levar 2 mulas carregadas de terra, porque esse seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo uma coisa: quando meu senhor o rei entrar no templo de Rimom para lhe adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe esse seu servo por isso. Eliseu lhe disse: Vá em paz. Geazi é atacado de lepra, versículo 19. Quando Naamã tinha se afastado certa distância, Geazi, o servo de Eliseu, homem de Deus, disse consigo: Eis que meu senhor foi generoso demais com este sírio Naamã, recusando o que ele trazia. Mas tão certo como vive o Senhor, vou correr atrás dele e receberei dele alguma coisa. Então Geazi correu atrás de Naamã. Quando Naamã viu que alguém vinha correndo atrás dele, saltou da carruagem para ir ao encontro dele. Então perguntou: Está tudo bem? Ele respondeu: Sim, tudo bem. Meu senhor me mandou dizer: Eis que agora mesmo vieram da região montanhosa de Efraim 2 jovens que fazem parte do grupo dos discípulos dos profetas. Por favor, dê-lhes 34 quilos de prata e 2 mudas de roupa. Naamã disse: Tenha a bondade de levar 68 quilos. Insistiu com ele e amarrou 68 quilos de prata em 2 sacos e 2 mudas de roupa. Pôs isso sobre os ombros de 2 dos seus servos para que o levassem à frente de Geazi. Quando ele chegou à colina, pegou os sacos que os servos traziam e os depositou na casa. Então despediu aqueles homens que se foram. Ele, porém, entrou e se pôs diante do seu senhor Eliseu. Eliseu perguntou: De onde você vem, Geazi? Ele respondeu: Esse seu servo não foi a lugar nenhum. Porém Eliseu disse: Você acha que eu não estava com você em espírito quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você?
Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e à sua descendência para sempre. E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. Vamos a alguns comentários sobre o texto que nós lemos hoje, né? Em notas da Bíblia King James. Quando a morte entrou no lar da família sunamita, surgiu outra oportunidade para mostrar que Deus podia abençoar de maneira miraculosa, né? Então, a promessa do Antigo Testamento de bênçãos terrenas pela guarda da lei era uma promessa geral. Não é uma promessa absoluta para cada pessoa. Mas havia muitas pessoas que tinham fé, mas que não foram recompensadas com liberdade e prosperidade, como no caso da menina israelita, serva de Naamã, né? Como nós já vimos, né? Ela não ganhou nada. Entretanto, toda bênção é um exemplo do cuidado de Deus por seus fiéis. Para a percepção comum, o fato da mulher sunamita perder o seu filho podia transmitir uma mensagem negativa a respeito do poder de Deus para dispensar bênçãos, né? Você viu que assim que ela viu Eliseu, ela já revoltada perguntou para ele: por acaso eu te pedi algum filho? Eu não falei para você não me enganar, né? Então na cabecinha dela, ela veio pensando, né? Eu não pedi um filho, ele me deu um filho para agora tomar de mim, deixá-lo morrer, né? O fato dela ir atrás de Eliseu mostra a fé que ela tinha, né? Você vê que ela não falou nem para o marido que o filho havia morrido. Simplesmente, após constatar que ele estava morto, ela o deitou na sua cama e foi ao encontro de Eliseu, né? Então, mostrando que ela tinha fé o bastante e esperava que ele fosse ressuscitado ali, retornasse à vida. E Eliseu mostrou sensibilidade, né? E reconheceu também as suas limitações. Ele disse: nossa, o Senhor não me mostrou nada, que ela estava nessa angústia aí, né? Não me mostrou que o rapazinho tinha morrido. E Eliseu prontamente manda Geazi com o seu bordão, mas ela não aceita que Geazi vá. Ela quer que Eliseu vá pessoalmente, né, trazer de volta o seu filho à vida. Então, ela insta com ele e ele vai com ela, né? Eliseu parecia confiante de que o envio de Geazi seria suficiente, né, para curar o filho da mulher. Mas não foi, porque ele foi à frente e colocou o bordão conforme Eliseu havia ordenado, mas o menino continuou morto. E quando Eliseu chegou, ele executou um procedimento mais complexo para curar o menino. Então, naqueles dias, mesmo alguns sinceros adoradores do Senhor podiam ter considerado esse ato de cura como resultado de poder mágico dado por Deus, né? Mas, desta forma, alguns podem ter erroneamente considerado Eliseu como um homem dotado de raros poderes. Essas noções são contrárias à revelação bíblica. Nós devemos entender que na época de confrontos épicos de poder entre os homens de Deus e os representantes das trevas, homens como Eliseu realizaram feitos espetaculares, unicamente porque serviam como canais do poder miraculoso de Deus. Não havia mágica nisso. Nem os poderes eram dados aos homens de Deus, de modo a fazer que esses poderes fossem deles próprios. Mas aqui o sucesso de Eliseu dependia da sua oração ao Senhor. O próprio Eliseu não tinha o poder de ressuscitar aquele menino, mas ele orou ao Senhor. E o poder veio de Deus, não de Eliseu, né? E assim o menino reviveu. Depois nós vemos no versículo 38, e Eliseu saindo dali voltou para Gilgal e tinha muita fome na terra. E os filhos dos profetas, né, estavam assentados diante dele. Então você imagina a cena. Todo mundo esperando comida e não tinha nada para oferecer para eles. Então Eliseu manda que o seu servo vá procurar ervas para fazer um cozido. E ele acha uma samambaia
os frutos de uma samambaia, leva para casa. Então ele corta esses frutos e põe na panela. Mas mal sabia ele que isso era veneno. E quando alguém viu a comida que iria ser servida, já gritou: "Ai, morte na panela, isso aqui é veneno", né? Mas Eliseu, calmamente, né, disse: "Tem farinha aí?" "Tem." Então ele colocou farinha na panela e o veneno já não estava mais no jantar aí dos discípulos, né? Eliseu neutralizou o veneno. Isso foi uma ação miraculosa, né? Então, a lição era que o poder de Deus podia proteger o seu povo de perigos e descuido, mesmo em meio à severa fome, né? Então, estavam com muita fome, realmente não tinham o que comer, a única coisa que tinha para comer era aquilo. E essa foi uma oportunidade para o Senhor mostrar o seu poder, né? E nós vimos no capítulo 5 que Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um homem leproso, mas coincidentemente ou soberanamente, na casa dele tinha uma menina que era serva da sua esposa. E ela comentou com a sua senhora que em Israel havia um profeta que poderia curar Naamã, seu esposo. Então ela comunica Naamã e ele então fala com o rei da Síria. O rei da Síria escreve uma carta para o rei de Israel para que ele seja curado lá em Israel, né? E o rei, a princípio, acha que aquilo ali pode ser até uma armadilha, né, para ele, mas o texto não nos diz como Eliseu ficou sabendo que o rei tinha rasgado as suas vestes e tinha recebido essa incumbência aí do rei da Síria para curar o leproso Naamã. Então, ele pede para que o rei de Israel leve o capitão Naamã até a sua casa. Então, ele ordena que Naamã mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Só isso. Mas faltou fé aqui para Naamã, né? Ele disse: "Mas só isso? Será que na minha terra não tem rios? A terra tem rios melhores do que aqui em Israel, porque eu poderia mergulhar lá. Por que mergulhar aqui no Rio Jordão?" Mas olha como a importância, né, dos seus subordinados terem acesso, né, a ele, né? E então convenceram ele, dizendo: "Olha, se fosse uma coisa difícil, o senhor não ia fazer? O que custa o senhor mergulhar 7 vezes aqui na água?" E ele fez isso, né? Ele atendeu o pedido dos seus subordinados e ficou limpo, né? Então ele reconheceu que só o Senhor é Deus, né? Então ele disse que a partir daquele dia ele não ofereceria mais sacrifícios para outros deuses, né? Eliseu não estava em seu ministério pelo dinheiro, né? O ministério que ele exercia era de um chamamento de Deus e não era uma carreira, né? Como deve ser nos dias de hoje também, né? As últimas palavras de Eliseu para Naamã continham 2 concessões à nova fé de Naamã. Primeiro, como homem de fé recente e entendimento incompleto, Naamã acreditava que haveria benefício ter terra de Israel à mão quando fosse adorar a Deus de Israel. Então ele pediu, né, a Eliseu que desse um pouco de terra para ele levar. E ele levou essa terra. Eliseu cooperou com a crença supersticiosa de Naamã, né? Tanto como o apóstolo Paulo encoraja os cristãos maduros a proceder com os cristãos imaturos, ou seja, né, para você ganhar o fraco, se faça fraco com eles, né? Como está em Romanos 14. E Eliseu o despediu para que ele fosse em paz, né? Aceitou, mas não aceitou nenhum pagamento, né, pela sua cura, né? Mas Geazi, servo de Eliseu, decidiu beneficiar-se da sua posição religiosa para obter dinheiro, especialmente porque isso envolvia tomar dinheiro de um estrangeiro, né? Contrasta-se isso com a atitude de Eliseu. Então, Eliseu não queria nada, mas Geazi queria, né? Então foi atrás para ganhar algum benefício. E quando Geazi pediu roupas e dinheiro com base numa história que ele mesmo inventou, né? Naamã deu 2 vezes a quantia em dinheiro que ele pediu.
e enviou 2 homens para ajudá-lo a carregar aqueles valores, né? E também para protegê-lo durante a viagem. E Geazi acrescentou mentira aos seus outros enganos, mas essa mentira conflitou com o conhecimento que Deus tinha concedido sobrenaturalmente a Eliseu. Quando Geazi chegou em casa, Eliseu já sabia o que ele tinha feito. E Eliseu o amaldiçoou. E ele ficou leproso, branco como a neve. E como um leproso, Geazi não tinha mais condições de servir como servo de Eliseu. Isso mostra que Geazi já não era mais da confiança de Eliseu, né? Por isso, ele leproso já não podia mais servir nem a Eliseu, nem ao Senhor, né? Todos nós possamos meditar nessas palavras que lemos hoje, amém? Ficamos por aqui, agora vamos continuar a nossa leitura bíblica com a irmã Lene. Deus abençoe vocês. Até amanhã, hein? Às 6 da manhã nós estaremos aqui com vocês. Até amanhã, se Deus quiser. Bom dia, irmã Vera. Continuando com a leitura bíblica diária, hoje vamos ler Salmos, capítulo 141, Provérbios, capítulo 17, versículos 23, Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Começando com os Salmos 141. Senhor, eu clamo a Ti, apressa-te em me socorrer, inclina os ouvidos à minha voz quando Te invoco. Suba à Tua presença a minha oração como incenso e seja o erguer de minhas mãos como oferenda vespertina. Põe guarda a minha boca, Senhor, vigia a porta dos meus lábios. Não permitas que o meu coração se incline para o mal, para a prática da perversidade na companhia de malfeitores, e que eu não coma das suas iguarias. Fira-me o justo, e isso será um favor. Repreenda-me, e será como óleo sobre a minha cabeça, o qual não há de rejeitá-lo. Continuarei a orar enquanto os perversos praticam a maldade. Quando os seus juízes forem lançados do alto de uma rocha, eles ouvirão as minhas palavras que são agradáveis. Como quando se lavra o suco da terra, assim os nossos ossos são espalhados à boca da sepultura. Pois em ti, Senhor Deus, estão os meus olhos, em ti confio. Não desampares a minha alma, guarda-me dos laços que me armaram e das armadilhas do que praticam a iniquidade, que os ímpios caiam nas suas próprias redes, enquanto eu escapo ileso. Provérbios, capítulo 17, versículo 23. O ímpio aceita suborno secretamente para perverter as veredas da justiça. Atos dos Apóstolos, capítulo 15. Há controvérsia sobre a circuncisão de gentios. Alguns indivíduos que foram da Judéia para Antioquia ensinavam aos irmãos: se vocês não forem circuncidados, segundo o costume de Moisés, não podem ser salvos. Tendo surgido um conflito e grande discussão de Paulo e Barnabé com eles, foi resolvido que esses dois e mais alguns fossem a Jerusalém, aos apóstolos e presbíteros, para tratar desta questão. Encaminhados, pois, pela igreja, atravessaram as províncias da Fenícia e Samaria, e narrando a conversão dos gentios, causaram grande alegria a todos os irmãos. Quando chegaram a Jerusalém, foram bem recebidos pela igreja, pelos apóstolos e pelos presbíteros, a quem relataram tudo o que Deus havia feito com eles. Mas alguns membros do partido dos fariseus que haviam crido se insurgiram, dizendo: é necessário circuncidá-los e ordenar-lhes que observem a lei de Moisés. Então os apóstolos e os presbíteros se reuniram para examinar a questão. Havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e disse: irmãos, vocês sabem que desde há muito Deus me escolheu entre vocês para que da minha boca os gentios ouvissem a palavra do Evangelho e crescem. E Deus,
que conhece corações, lhe deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também o havia concedido a nós. E não estabeleceu distinção alguma entre nós e eles, purificando-lhes o coração por meio da fé. Agora, pois, por que vocês querem tentar a Deus, pondo sobre o pescoço dos discípulos um jugo que nem os nossos pais puderam suportar, nem nós? Mas cremos que somos salvos pela graça do Senhor Jesus, assim como eles. E toda a multidão silenciou, passando a ouvir Barnabé e Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus tinha feito por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, Tiago tomou a palavra e disse: Irmãos, ouçam o que tenho a dizer. Simão acaba de relatar como primeiramente Deus visitou os gentios a fim de constituir entre eles um povo para o seu nome. Com isso, concordam as palavras dos profetas, como está escrito: Depois disso voltarei e edificarei o tabernáculo de Davi. Reedificarei as suas ruínas e o restaurarei, para que o restante da humanidade busque o Senhor, juntamente com todos os gentios, sobre os quais tem sido invocado o meu nome, diz o Senhor, que faz estas coisas conhecidas desde os tempos antigos. Por isso, julgo que não devemos perturbar aqueles que, entre os gentios, se convertem a Deus, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das imoralidade sexual, da carne de animais sufocados e do sangue. Porque Moisés tem em cada cidade, desde tempos antigos, os que o pregam nas sinagogas, onde é lido todos os sábados. Então, pareceu bem aos apóstolos e aos presbíteros, com toda a igreja, eleger alguns homens dentre eles e enviá-los a Antioquia, juntamente com Paulo e Barnabé. Foram eleitos Judas, chamado Barsabás, e Silas, que eram líderes entre os irmãos. Mandaram por eles a seguinte carta: Os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos gentios em Antioquia, Síria e Cilícia, saudações. Visto, sabemos que alguns que saíam do nosso meio sem nenhuma autorização, perturbaram vocês com palavras, transtornando a mente de vocês. Pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vocês com os nossos amados Barnabé e Paulo, homens que têm arriscado a vida pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, estamos enviando Judas e Silas, os quais pessoalmente lhes dirão as mesmas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não impor a vocês maior encargo além destas coisas essenciais: que vocês se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne de animais sufocados e da imoralidade sexual. Se evitem essas coisas, farão bem. Os que foram enviados partiram para Antioquia, e, tendo reunido a comunidade, entregaram a carta. Quando a leram, ficaram muito alegres pelo consolo recebido. Judas e Silas, que eram também profetas, consolaram os irmãos com muitos conselhos e os fortaleceram. Tendo-se demorado ali por algum tempo, os irmãos deixaram que voltassem em paz aos que os enviaram. Mas pareceu bem a Simão permanecer ali. Paulo e Barnabé demoraram-se em Antioquia, ensinando e pregando com muitos outros a palavra do Senhor. Alguns dias depois, Paulo disse a Barnabé: Vamos voltar e visitar os irmãos em todas as cidades nas quais anunciamos a palavra do Senhor, para ver como estão. Barnabé queria levar também João, chamado Marcos, mas Paulo não achava justo levar aquele que tinha se afastado deles desde a Panfilha, não os acompanhando no trabalho. Houve tal desavença entre eles que vieram a separar-se.
Então Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre. Mas Paulo, tendo escolhido Silas, partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. E passou pela Síria e Cilícia, fortalecendo as igrejas. Amém. Até amanhã com mais uma leitura bíblica diária. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Filhinhos, não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai nele não está. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai. Porque tudo que há no mundo, o amor do Pai nele não está. Ora, o mundo passa, bem como a sua falsa graça. E se o mundo vos odeia, porque a ele então ama? Ora, o mundo passa, bem como a sua falsa graça. E se o mundo vos odeia, porque a ele então ama? Este é o quadro Em Tudo Uma Lição. Sempre existe algo que podemos aprender com Taíka Saleb. Já estamos no tempo do fim. O que fazer neste período? Título de hoje: Fé. Recebam com carinho, Taíka Saleb. O primeiro item da estrutura é a fé. Nossa história com Deus começou antes da fundação do mundo. Foi em algum momento da eternidade passada que Deus nos elegeu. Contudo, em termos práticos, foi no momento em que cremos em Cristo que nossa história espiritual começou a contar. A fé foi o primeiro portal que cruzamos para entrar em Cristo. Com ela não somente passamos a crer nele, mas muito mais, fomos inseridos nele. Senhor, muito obrigada, porque por meio da fé em Ti, nós fomos inseridos no Senhor. A nossa história contigo começou a ser contada. Obrigada, Senhor, porque dia a dia estamos sendo trabalhados por Ti. Ó Senhor Jesus. Esse texto foi extraído do livro Já Estamos no Tempo do Fim.